Bem, hoje nós vamos mostrar uma área externa, um jardim e entrevista com o Paulo da Floricultura Viveiro. O Paulo é engenheiro florestal e por isso hoje nós vamos dar esse ênfase, onde ele vai mostrar aqui a colocação da grama, a importância de como colocar bem a grama, onde existe uma drenagem, a posição solar. Vai nos falar também essa questão de poda, cuidados. Então, Paulo, nós vamos começar sobre essa questão importante hoje, que é o ênfase da grama, o gramado, a importância, assim, de ter na sua casa um gramado bonito. E eu acho que é bem difícil essa questão de tu acertares, assim, para cada terreno, a posição solar, as árvores, o tipo de grama ideal e como colocar. Bem, Luciane, o seguinte, esse jardim, ele é um jardim que é muito bom de trabalhar, porque ele já tem as árvores colocadas, né? Quer dizer, um jardim bonito, né? E o gramado e os canteiros que vão ser colocados simplesmente vão vestir esse jardim, uma vez que ele já está com o paisagismo basicamente montado, né? Nós optamos aqui em colocar a grama esmeralda, que é uma grama que é um pouco mais resistente ao sombreamento em relação às demais espécies, né? É uma grama de fácil manutenção, uma grama de uma boa resistência à seca, uma boa resistência a pragas e a doenças. A grama esmeralda é uma grama muito bonita, Paulo, e ela não cresce tão rápido como as outras. Até eu ia te perguntar, o crescimento, assim, a altura, ela tem uma altura máxima de crescimento, porque eu noto que eu não vejo, assim, nos jardins uma grama esmeralda muito alta. Bem, isso é uma posição um pouco errada das pessoas. A grama esmeralda, ela cresce praticamente como as outras gramas. A única diferença é que o crescimento dela é tão parelho que engana as pessoas por ela não crescer, né? Então, a manutenção dela tem que ser um pouco mais cuidadosa, porque as pessoas acreditam que ela não precisa ser cortada. E, pelo contrário, ela tem que ser mantido o corte regular quanto as outras gramas. Por quê? Porque a grama esmeralda, por baixo, ela cria um colchão seco. E se a gente deixa ela crescer demais, quando vai passar a máquina, vai aparecer esse colchão e vai ficar com manchas queimadas na grama. O ideal é manter a mesma frequência de corte das outras gramas, em torno de 18 a 20 cortes por ano, o gramado. Paulo, e assim, falando da questão de projeto, de paisagismo, de jardim, aqui nesse jardim que eu fiz o projeto, assim, dos caminhos, do básico, né? Nós pensamos em espaços já para colocar depois as plantas, né, os canteiros. Esses canteiros em que você deu a sugestão aqui de escolha de posicionamento deles, eles são ondulados, acompanhando assim a natureza. Ficaram muito bem dispostos e eles não estão prontos ainda, que seria a próxima etapa. Então, hoje, salientando assim, caminhos e jardim. É normal que nos teus jardins seja feito primeiro a grama e deixar esse projeto já para um futuro de canteiros, ou normalmente é feito o conjunto completo, como acontece? Olha, depende muito da necessidade do cliente, né? Para a execução do jardim é mais fácil colocar o gramado primeiro, porque ele já define os contornos dos canteiros, né? Em alguns casos se faz o contrário, se coloca primeiro se instala primeiro os canteiros para depois colocar a grama. Os dois métodos têm vantagens e desvantagens, né? Quando se faz o gramado primeiro, é muito mais fácil porque tem a delimitação dos canteiros. Por outro lado, quando se faz os canteiros primeiro e coloca o gramado depois, se consegue dar um acabamento melhor na grama, porque não vai haver tanto pisoteio posterior. Exatamente. Então depende muito. Mas é possível fazer os dois tipos de jardim dependendo do cliente. Depende do cliente. Como é o caso aqui que a gente vai fazer os canteiros aos poucos, né? Porque eu queria sentir o ambiente, como ele ia ficar
no todo da grama, né? Exatamente, quer dizer, isso é o cliente que vai dar um ritmo de instalação do jardim. Paulo, existe algum cuidado especial na preparação, assim, para que a grama possa ser colocada, essa preparação inicial do solo, como é que acontece? Bem, Luciane, isso é uma coisa muito importante. A maioria das pessoas esquece desse detalhe. É muito mais fácil se preparar o solo antes de plantar do que depois de estar plantado, tentar corrigir. Então, um dos cuidados que a gente tem é sempre preparar muito bem o solo, tirar qualquer caliça de obra, qualquer resto de material, pedras, madeiras, e fazer uma boa adubação, colocar uma boa terra adubada como substrato para esse gramado.